Meu nome é Ricardo Gripe, eu sou nascido aqui em Caiana no dia 4 de junho de 1967, tenho 56 anos. Eu fui funcionário da prefeitura durante 40 anos e 15 dias. E tenho assim a grata satisfação de poder contar um pouco da nossa história. Os 60 anos da nossa Caiana. Hoje Caiana, antigamente São João do Rio Preto. Eu sempre fui muito curioso com a história, sempre. Sempre procurando saber, sempre procurando informações dos antigos, das famílias. Eu sempre tive essa curiosidade e tenho ainda. E tive assim a grata satisfação de conviver com pessoas muito especiais, historiadores natos, mesmo, pessoas que tinham o dom para contar história. Portanto, o que eu vou falar aqui para vocês é que eu ouvi dessas pessoas, pessoas especiais, como disse, e que viveram mais de 90 anos aqui no município de Caiana. Primeiramente, eu convivi muito de perto com minha tia Ananisa Gripe Bauer, que era a irmã do meu avô. Ela foi nascida aqui em Caiana em 27 de março de 1909. Então ela contava história todo dia, ela tinha dom para contar história, como ela dizia, histórias da Caiana velha. Né? Então ela me contou muita história, eu anotei muita coisa, fiquei com muita coisa gravada na cabeça. E também convivi muito de perto com Adriano Cabral de Almeida, que durante um bom tempo foi o cidadão mais velho da cidade, que é o avô da minha esposa, um homem muito conhecido e muito respeitado aqui na cidade. Ele contava muita história também, muita. Ele era nascido em 22 de novembro de 1905. Convivi muito com Tão Barnabé, né? Esse contava história todo dia, enriquecido de detalhes. Ele era nascido em 18 de fevereiro de 1915. E convivi também, tive a grata satisfação de conviver um pouco e encontrar algumas vezes com a poetisa, escritora e historiadora Leni Lopes Ferreira, que foi nascida aqui em Caiana também em 1917. Inclusive tem até em mãos alguns escritos dela. Então, foi através deles que eu adquiri esse conhecimento, essa história que foi passando de geração em geração, e eu aprendi com eles, ouvi deles essas histórias de Caiana. E tudo começou assim. Tudo aqui era uma grande mata, era uma grande floresta de árvores nativas de madeira de lei, braúna, candeia, cabiúna, muitas madeiras grossas, madeira de lei. E naquela ocasião muito antiga chegou para aqui o português Manuel Francisco Pinheiro. E Manuel Francisco Pinheiro comprou uma grande gleba de terra de um puri. Alguns falavam que era 60 alqueires, mas um dia eu conversando com a bisneta dele, Dona Chiquinha Pinheiro, e ela ouviu do pai dela, Sonequinha Pinheiro, que era neto do Manuel Pinheiro, que era muito mais de 60 alqueires. Era uma grande extensão de terra que compreendia todo o córrego Santa Cruz, que é o Morro do Sabão, e a Fazenda Bom Jardim, herdeiro de Albertino Costa e herdeiro de Adílio Moreira. Era uma grande extensão de terra. Esse português tinha uma família muito numerosa, se instalou ali naquela região. E ele é que trouxe a semente do café, a semente do milho, Foi um homem muito empreendedor. E ele tinha em mente, tinha na cabeça em construir um patrimônio para São João Batista. Ele era praticante da religião católica. E com esse ideal que ele tinha, ele recebeu em doação de uma idosa moradora daqui, do município, que era a matriarca da família de Jaime Toledo. Ela doou para se fazer o patrimônio de São João Batista. Toda essa área que está localizada na Caiana foi recebida em doação dessa senhora. Então o português Manuel Francisco Pinheiro construiu a primeira capela, que é aquela que está ao lado lá do cemitério, só que não era daquela forma. Conta os antigos que era uma construção rústica, de madeira de lei, madeiras grossas, uma casa grande de alpendre, e ali as poucas pessoas que tinham já se reuniam para fazer as suas orações. Ao lado da capela, montaram-se um grande cruzeiro, um cruzeiro todo em madeira, muito bem trabalhado, e nele continha todos os martírios de Jesus. A coroa de espinhos, o martelo, os cravos,
a bolsa de dinheiro de Judas, a túnica de Jesus, tudo trabalhado em madeira. O escultor nunca tive conhecimento de quem foi, mas então funcionou ali, aquela primeira capela que Manuel Francisco Pinheiro construiu. E depois ela sofreu muitas outras reformas até chegar onde chegou, né? A capela de tijolos e essa coisa toda. E nesse tempo, era um ponto de encontro das poucas pessoas que já se tinham aqui. E já tinha aqui em Caiana, naquela ocasião, que chamava São João do Rio Preto, né? Hoje Caiana, naquele tempo, São João do Rio Preto, em homenagem ao rio que corta a cidade, é o Rio São João. E já tinha algumas famílias, os Toledos representados por Miguel Toledo, Joaquim Toledo, Antônio Toledo, Dona Milica, eram os primeiros Toledos, né? E Rodrigues, de Simão Rodrigues, que os Rodrigues e os Toledos eram 3 filhos de Simão Rodrigues com 3 filhos de Miguel Toledo. Foram casando e as famílias já começaram a se entrelaçar. As famílias Almeida Rosa, né? Caboclo Rosa, Lucas de Almeida Rosa, e foram chegando também Antônio José Moreira, mais conhecido por Moreirão, era um grande fazendeiro que tinha uma propriedade enorme, a pegar da beira do rio, onde hoje é a fazenda do Albertino Costa, até o alto da torre. Ele era um homem que adquiriu muita terra, muita coisa aqui naquele tempo. E é interessante que todos os filhos dele começavam com a letra A, né? Esse é o representante da família dos Moreiras. Tinha o Silva, Antônio Silva, que era o pai do Beijo Silva, pai do Suacácio, pai da Dona Margarida do São Melquisedeque, da Dona Quinha do Sotote, do Suacácio Silva. Esse era o São Antônio Silva, era representante da família Silva. E tinha os Peixoto de Lacerda, né? Família também antiguíssima aqui, numerosa, muito numerosa família, representados por Luiz Peixoto de Lacerda, Benjamin Peixoto de Lacerda, Marcílio Peixoto de Lacerda, Dona Mulata, que era irmã deles, eu não sei o nome dela, só sei o apelido, e muitos outros. E tinha também, já naquele tempo, os Gripe de descendência alemã, que vieram para Nova Friburgo, na região de Duas Barras, e de Nova Friburgo eles vieram para Caiana. Eram os irmãos Fernando Gripe, que é meu bisavô, Henrique Clemente Gripe e Eduardo Firmino Gripe. Inclusive o pai deles veio junto também com eles. Portanto, eu sou da 5ª geração dos Gripe aqui nessa cidade, né? Nesse município. Os Gripe adquiriram terras também através de Manuel Francisco Pinheiro, uma grande quantidade de terra. Desde aqui, depois da ponte, até o Morro da Canoa, lá de baixo, lá de cima, atravessava a linha que é o asfalto hoje, pegava terras de Oswaldo Cordeiro dos Santos, terras de Reginaldo Moreira Bastos, até o Morro do Urubu, para encontrar divisas de Francisco Martins, dentista, e Fioravante Padula. Então os Gripe adquiriram muita terra também aqui naquele tempo. São as 7 primeiras famílias, né? 7, 8 primeiras famílias eu citei aqui, né? Os Pinheiro, os Toledo, os Moreira, os Rosa, os Silva, os Gripe, está me faltando uma, e os Peixoto, eu falei sobre ele, né? E aí foram formando assim uma pequena vila, começando a construção das primeiras casinhas, formando assim as primeiras, como que assim um pequeno povoado naquele tempo, certo? E tudo era uma grande mata, muita mata, né? Aqui, por exemplo, contava os mais antigos, na região onde está aqui a prefeitura, por aqui afora, era tudo uma grande mata de maricá. Maricá é uma árvore que tem um espinho tamanho de prego, né? Muita quantidade. E eles foram limpando, foram construindo, né? E foi formando assim um pequeno povoado. Tem duas versões para Caiana, que se chamava São João do Rio Preto, depois passou a ser Caiana. Então contava os antigos que havia 2 versões para esse nome. Primeiro, Caiana, no linguajar tupi-guarani, quer dizer Índia Velha. Índia Velha porque na região do Maricá, aqui onde hoje é de Osmar Vasconcelos Cabral, Átila Zanon, naquela região,
ali era o recanto das Índias Velhas. Contava-se que aquelas índias que não podiam mais ter atividades, que não podiam mais trabalhar, elas iam para ali para ser cuidadas pelos companheiros, e ali era o recanto das Índias Velhas. Portanto, Caiana significa Índia Velha. Mas tem uma outra versão, porque naquele tempo, na fazenda Barro Branco, era uma grande mata fechada, né, e muitos alqueires de terra de Coronel Adolfo de Carvalho. E o Coronel Adolfo de Carvalho tinha uma plantação de cana muito grande na serra, plantação de cana caiana. Então originou-se Caiana, ele faz essa ligação da plantação de cana caiana com Caiana. Portanto, dá essas duas versões, por causa da plantação de cana e por causa das Índias Velhas, né? Isso aí. E assim prosseguiu. Quando no começo do século, fundou-se também a Igreja Metodista. A primeira igreja evangélica que teve aqui foi a Igreja Metodista. Foi em 1904. É muito antiga a Igreja Metodista aqui de Caiana, ela tem 119 anos. Ela foi fundada por Simão Rodrigues, Fernando Gripe e Vitor Soares. Ainda até hoje há descendentes deles aqui. E o primeiro dirigente dessa igreja foi Simão Rodrigues e Dona Maria Rosa, que era sua esposa. E a partir daí começaram a chegar as famílias, novas famílias, né? Atraídos pela fertilidade do solo, que é um solo rico, muito bom para a plantação, pela grande quantidade de madeira de lei, madeiras grossas que existia naquele tempo, muita quantidade, e pela grande quantidade de minérios que existia. A mica, caulinho e feldspato, que foi a atividade econômica durante muitos anos aqui. E chegaram para aqui então os Borges, que foram os mineradores, né, que trabalharam na lavra há muitos anos, foram os donos da lavra há muitos anos, extraíram muita mica. Os Carvalhos, né, que eram representados por Agenor Carvalho, Antônio Pereira de Carvalho, Oswaldo Carvalho, os Rienda Moraleida, que era de José Rienda Moraleida, seu Pepe, e sua mãe, Dona Encarnação, era uma espanhola. Ele era um rico fazendeiro de descendência de espanhóis, e deixou grande descendência também, que até hoje ainda tem aqui, vamos falar, a famosa Serra do Pepe. Os Cabral de Almeida e Freitas. Os Cabral de Almeida e Freitas também eram da região de Duas Barras, da região de Nova Friburgo, e foram amigos dos Gripe lá. Os Gripe vindo para Caiana, através de Henrique Gripe, eles eram compadres. João Cabral de Almeida, o primeiro, era compadre de Fernando Gripe, e vieram para cá. Os Cabral de Almeida e Freitas, e adquiriram terras aqui na região do Mato Grosso, onde seus descendentes estão ali até hoje, com qual eu sou casado com a Cláudia Cabral, que vem a ser tataraneta dele, né? Os Lamego da Cunha, sou Antônio Lamego da Cunha, Francisco Lamego da Cunha, que também mexia com mica. Os Romanos, os Ventura Marinho, os Dias da Silva, os Medeiros, os Barnabé Fernandes, os Alonsos, os Pereira de Souza, os Ferreiros, Abreu, enfim, e foi só chegando famílias e formando um povoado. Tudo isso aconteceu com a influência da chegada da Rede Ferroviária Federal Leopoldina, que chegou para aqui por volta de 1908 e com ela trouxe novas famílias. Muitas outras famílias, comerciantes, açougueiros, fogueteiros, alfaiates, barbeiros, costureiras, doceiras, enfim, pessoas de diversas, que exerciam diversas atividades que não tinha aqui ainda naquele tempo, vieram através da Rede Ferroviária Federal, que é a Leopoldina, que facilitou o trajeto daqui para Espera Feliz, para Carangola e assim sucessivamente, né? E daí foi prosseguindo a história, com muita luta, muito trabalho, muito empreendimento de grandes cidadãos e cidadãs caianenses, que lutaram muito, né, para ter já as primeiras melhorias, as primeiras facilidades aqui naquele tempo. Então aconteceu que em 1925 foi a chegada da primeira farmácia aqui na cidade, a de Abel Bauer, 1925. E inclusive tem filhos dele ainda que residem aqui na cidade. Ele trabalhou ali na praça durante muitos anos, era casado com a Ananisa Gripe Bauer. E também nessa ocasião, através de Henrique Gripe. Henrique Gripe foi um homem muito influente naquele tempo,
ele sabia ler e escrever, então ele ajudava muitas pessoas na questão de divisão de terra, ele era muito conselheiro, ele era muito religioso. Então ele foi um homem muito interessante, assim, muito importante, que ajudou muito no desenvolvimento aqui daquele tempo da cidade. Então ele conseguiu, através das autoridades em Carangola, ele conseguiu trazer para Caiana o correio, e sua primeira proprietária foi Dona Júlia, que era a avó do Jorginho Escrivão, mãe da Dona Antonieta, mãe da Dona Georgeta, a sogra do Sr. Geraldo Escrivão. E conseguiu na mesma ocasião o cartório. O primeiro escrivão aqui da cidade foi Zequinha Moreira, mas seu nome era José Alves Moreira. Inclusive tem uma rua, né, importante ali ao lado da igreja em homenagem a ele, que foi o primeiro escrivão da cidade. Inclusive o cartório ficou até bem pouco tempo na mão de seus sucessores, seus filhos e netos. Então Caiana já contava com o correio, com o primeiro cartório, né, e a primeira farmácia, já nessa ocasião. Ainda na década de 20, havia já alguns professores aqui na região, a escola particular, a Escola Reunidas de Caiana, de São João do Rio Preto, que falava, né? Eram os professores particulares que ensinavam as crianças particularmente. Mas em 29 é que chegou uma famosa professora chamada Corina Berardinelli Gomes. Seu esposo era seu Hermano Gomes. Então ela fez um trabalho relevante aqui naquele tempo. Ela ensinou muita criança a ler e escrever. Ela era professora, ela ensinava, de tudo ela fazia parte, sabe? Ela fazia parte, assim, como um todo, como professora, mas ela se envolvia em todos os trabalhos assim da comunidade. Ela ensinava coroação, ela ensinava a falar poesia, a falar verso, enfim, ela ajudava em tudo, ajudava a fazer casamentos. Ela foi uma pessoa muito importante, Dona Corina. E seguindo mais para frente, é que foi construída a escola ali embaixo, Jaime Toledo. A escola recebeu o nome de Jaime Toledo, ele era o prefeito de Espera Feliz naquele tempo. Caiana pertencia a Espera Feliz. E a primeira diretora foi Dona Pergentina de Carvalho Mota. Então a Dona Pergentina trabalhou de 57, mais ou menos, ou 58, até 1973. Dona Pergentina. Muitos prefeitos que passaram aqui naquele tempo, Jaime Toledo era daqui de Caiana, mas ele foi prefeito apenas de Espera Feliz, que aqui pertencia lá, né? E tinha-se as autoridades aqui daquele tempo tinham vontade que Caiana passasse a cidade. Então, em 30 de dezembro de 1962, saiu no decreto oficial, né, que Caiana seria emancipada, politicamente emancipada, em 30 de dezembro de 1962. Mas a instalação oficial do município foi dia 1º de março de 1963. Portanto, o aniversário da cidade comemora-se no dia 1º de março de cada ano. Caiana então completou 60 anos no dia 1º de março de 63. Há uma confusão por causa da data do decreto e a data da instalação do município. O decreto é datado de 30 de dezembro de 62. A instalação oficial do município, na presença de autoridades daquele tempo, foi em 1963. Então o governador do estado, não me lembro se era Guilhermino de Oliveira ou Francelino Pereira, não estou bem certo no momento esse nome, posso até procurar saber direitinho. Ele nomeou um intendente, em 1º de março, Jair Alvarenga Pinheiro, para ser o intendente até que se fizesse a primeira eleição na cidade. Então, do dia 1º de março até o mês de junho, Jair Alvarenga Pinheiro ficou como intendente. Ele ficou responsável por organizar, juntamente com as autoridades competentes, a primeira eleição. E a primeira eleição se deu em junho de 1963. Foi eleito o prefeito Adílio Moreira e o vice-prefeito Antônio Cabral Silveira, pelo antigo PTB. Já acabou esse partido, nem sei se ele existe mais, naquele tempo era o PTB. E cada um dos prefeitos que foram passando foi deixando suas marcas, cada um foi fazendo um pouquinho. Um calçava uma rua, outro trouxe o serviço de água, das primeiras, né, o serviço de luz, muito fraquinha, que vinha de usina. Então, em Adílio Moreira governou de 1963
a 1966. Em 1967, Jair Alvarenga Pinheiro e Américo Cabral de Almeida. Jair Alvarenga Pinheiro governou 67, 68, 69 e 70. 71 e 72 foi o chamado mandato tampão, foi 2 anos apenas. Antônio Cabral Silveira e seu vice era Bem-vindo Monteiro Valadão. De 73 a 76 foi Ivan Pinheiro e Antônio Rodrigues. Em 77, volta Antônio Cabral Silveira, Toninho Cabral. Ele pegou 77, 78, 79, 80, 81 e 82. Foi um mandato de 6 anos. Antônio Cabral Silveira e Moacir Domingos da Luz, Moacir Mineiro. Em 1983, Jorge Luiz Pinheiro Araújo e Adílio Moreira. Jorge Luiz governou 6 anos também, 83, 84, 85, 86, 87 e 88. Em 89, volta Adílio Moreira novamente. Você pode observar que havia um rodízio nos políticos, né? Volta Adílio Moreira. Adílio Moreira pegou 89, 90, 91, 92. Em 93, Vinícius Barroso Araújo e Gelta Helena Gil, que foi até 96. Em 97, Paulo Roberto Ferreira e Ivan Pinheiro, pegou de 97 a 2000. De 2001 a 2000, a 7 de outubro de 2003, Paulo Roberto Ferreira e Elson Bernardo da Silva. Mas aconteceu que em 7 de outubro, Paulo Roberto morreu. Então assumiu seu vice, Elson Bernardo da Silva, que ficou de outubro de 2003 a dezembro de 2004. Em 2005, Sebastião de Sales Rodrigues e José Otaviano Costa Silveira, que foi até 2008. 2009, reeleito Sebastião Sales e Antônio Silva, Dazim, que foi até 2012. De 2013 a 2016, Sebastião Heleno Zanirati e João Moraes Neto. De 2017 a 2020, Maurício Pinheiro Ferreira, Luciano Pinheiro de Bossan. De 2021 a 2024, Maurício Pinheiro Ferreira e Vinícius Barroso Araújo. Essa é a história dos prefeitos que vieram até aqui, dos quais, de Jorge Luiz e Adílio Moreira, de 1980, eu trabalhei com todos eles. Tive a grata satisfação de trabalhar com todos eles. Mas tem um fato curioso, que eu me lembro muito bem, que eu era menino, eu tinha 8 anos, quando inaugurou a luz da CEMIG. Foi um dia de uma alegria tão grande, foi uma coisa assim, foi em 1975, já tem quase 50 anos isso. A gente é acostumado com aquelas luzinhas muito fracas, então no dia quando ligou a luz da CEMIG, você achava uma agulha no chão, de tão claro, de tão bonito que ficou. Foi uma coisa mais linda. E naquele tempo, coisa que a gente nunca tinha visto, nas festividades, trouxeram a escola de samba do Triângulo de Carangola. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Então parecia coisa de outro mundo, né? Aquele pessoal fazendo samba, aquelas moças sambando, aquela coisa, né? Então eu achei que muito interessante aquilo. Eu gravei tão bem aquilo, fiquei tão impressionado com aquilo tudo. Eu tinha 8 anos. Eu lembro da música que eles cantaram. Da música que eles cantavam no samba, né, da escola de samba do Triângulo. Eu não vou cantar aqui que não vem ao caso, né? Mas foi muito... E naquela mesma ocasião, inauguraram-se a primeira expansão telefônica daqui da cidade. Eram apenas 50 telefones, só as famílias de um poder aquisitivo maior um pouquinho que conseguiram. 50 telefones, que começava com o 1010 e ia até o 1059. Na casa de Jair Boaventura, 1010, encerrava com Jaime Toledo, 1059. 50 telefones, era coisa de outro mundo, né? A pessoa ligar para o outro, achava aquilo muito interessante. Também, nos anos 70, o serviço de som da igreja, e também foi colocado um relógio, naquela época, em homenagem a Marcílio Peixoto, que era o pai da Estela Peixoto, e o serviço de som, serviço de alto-falante da Igreja Católica de Caiana. E o primeiro anúncio de falecimento que foi feito naquela ocasião, eu me lembro como se fosse hoje, foi o falecimento de Eliane Raeli, que foi a primeira esposa do Enio Lúcio, era um funcionário antigo da prefeitura também. E as coisas assim foram vindo.
foram acontecendo, foi passando os prefeitos, foram trabalhando. Era muito difícil as coisas, não era fácil para trabalhar, as verbas muito curtas, municípios sem recurso, né? As estradas, era muita coisa, rede de esgoto. A cidade foi crescendo, foi chegando novas famílias, né? Foi chegando novos comerciantes e a cidade foi crescendo. Quando foi em 1982, foi também um outro dia, um dia memorável também. Foi a inauguração da Copasa. Foi em mês de dezembro de 1982. A água tratada, né? Foi um sistema tão bem feito, naquele tempo, era um sistema que conseguia abastecer uma cidade do porte de Muriaé, né? Então, Caiana ficou muito bem servida, né? Um serviço muito bem feito. E tinha um hidrante na praça ali. Quando, na hora da inauguração, eles abriram o hidrante da praça, né? Ao lado da farmácia ali, da esquina da Opção, da loja da Jaqueline, abriram o hidrante com um jato de água desse tamanho. Assim, convidaram para o banho da alegria, né? Eu era jovem, entrei também no banho da alegria, né? E me lembro que o locutor era um cara de Bom Jesus do Norte, tinha uma voz que parecia um cristal, uma voz bonita. E ele convidou o povo para entrar, para inaugurar a água tratada de Caiana da Copasa, e uma música do Sidney Magal tocando no fundo, né? Para animar aquela turma de rapaz e moça, idoso, velho. Entrou todo mundo na água, foi uma coisa mais bonita. Só quem viu pode contar. Eu contando assim, às vezes não transmite a alegria que nós sentimos naquele dia de ver aquilo tudo. Ou é uma coisa linda demais de se ver, né? E quando foi à noite, houve um comício. E os deputados que conseguiram a água tratada para aqui, o deputado federal José Machado e o deputado estadual Delfim Ribeiro. Dois cidadãos muito dinâmicos que ajudaram muito Caiana, sabe? E eu me lembro, né, a Caiana toda iluminada, aquela luz bonita, né? E o Zé Machado disse assim, que ao passar sobre Caiana, dava-se a impressão de passar sobre um colar de pérolas, de longe assim né, que era de avião, né? E de cima parecia, né, a cidadezinha toda iluminada, era pequenininha, parecia um colar, né? Um colar de pérolas. E assim foi vindo. Construção de escolas, calçamento de ruas, construção da sede da prefeitura, que funcionou muitos anos ali na Praça São João Batista, pré-escolar, creche, pontes, melhorias de estradas, escolas na zona rural foram feitas, né? Muitas, em todas as comunidades tem escola com professores, com transporte escolar, enfim. E a história por aí veio, né? E a gente vamos continuando fazendo a nossa história. Eu me lembro muito bem, em 1984, houve uma mobilização muito grande aqui na cidade de formar-se uma escola de samba. Então, Vinícius, Lincoln, Paulo Henrique Dares, Vera Dares, Alaci Pereira da Silva, Rubens Pereira da Silva e muitas outras pessoas, e com o apoio do prefeito daquele tempo, que era Jorge Luiz, resolveram criar a Escola de Samba Unidos de Caiana, em 1984. Mobilizou a cidade toda. Ficou linda a nossa cidade. As cores predominantes eram vermelho e branco, prata e dourado. Só a bateria saiu com 60 componentes, fora as alas mirim, de adolescente, de adulto, a ala das baianas, que ficou a coisa mais linda. Os carros alegóricos, todos fabricados aqui, quem fez foi Arnaldo Dias e o Mário Lúcio Natalino Marinho, que construíram. E no mês de fevereiro, nós saímos o primeiro desfile da escola. Os caianenses ausentes compareceram em massa. Não tinha hotel aqui naquele tempo, não tinha pensão. As casas se encheram. As casas se encheram, cheio de rapaz e moça, idosos e idosas, crianças, visitantes de todo lado, veio para assistir a Vermelho e Branco. E quem compôs o samba foi Alaci Pereira da Silva e Rubens Pereira da Silva, que eram irmãos. E tinha um pedacinho que falava assim: de vermelho e branco, desfilando na avenida, para saudar a Caiana querida. Eu tenho uma paixão pela Caiana, sabe, assim, que não tem como explicar. Eu amo isso aqui, de todo o coração. Quando eu era jovem, tive a oportunidade de ir embora para Volta Redonda, porque houve um tempo aqui que as pessoas iam muito embora para Volta Redonda ou para o Paraná, sabe? Famílias grandes, numerosas. Então um tio, meu irmão da minha mãe,
me convidou para ir para Volta Redonda. Eu não aceitei de jeito nenhum. Não aceitei eu sempre tive isso comigo. E aqui é meu lugar, aqui que eu quis criar meus filhos, aqui que eu quis crescer e já estou na terceira idade, aqui em Caena, porque aqui é um lugar bom demais para se viver. Povo ordeiro, hospitaleiro, acolhedor, famílias muito queridas. Nós aqui somos como que uma grande família. Eu não sei se você observou no desenrolar da história, as famílias foram se entrelaçando. Então isso fez com que nós ficássemos aqui. E eu fui admitido na prefeitura em 16 de abril de 1983. Eu tinha 16 anos incompletos. E fiquei ali 40 anos e 15 dias. Saí aposentado agora definitivamente dia 30 de abril de 2023. Pode fazer a conta certinho, dá 40 anos e 15 dias. Então foram muitas coisas que nos prenderam aqui. O amor à cidade, o amor ao povo. E não sei, parece assim uma coisa de Deus. As coisas vêm, as coisas acontecem comigo. Algumas curiosidades que acontecem comigo, que eu fico assim pensando, como é que veio preparar, né, meu? Só assim, a honra de estar podendo contar um pouco da história da nossa cidade já me traz uma satisfação que você nem imagina. O prazer de receber vocês aqui, a honra, a gratidão que eu tenho. Então tudo isso me prendeu aqui e eu quero continuar aqui até o finalzinho. Enquanto Deus me der vida, eu vou estar aqui, se Deus quiser. Tenho muita satisfação de poder fazer parte da história da nossa cidade.